Fala, Samurais, é o Júnior aqui, mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente nesse cenário aqui maravilhoso, no Marco do Descobrimento, com a ponte 25 de abril e o Cristo, a réplica do Cristo Redentor, aqui em Lisboa. É nesse cenário maravilhoso, fazendo a nossa programação para trazer o maior número de profissionais de jiu-jitsu, faixa preta, enfim, qualquer um, não precisa ser só faixa preta não. Você que tem relevância no jiu-jitsu, que possa agregar no nosso cenário, vai ser convidado a participar do nosso podcast itinerante. E hoje a gente tem aqui a presença da ilustre professora Patrícia Caiado. Acertei? Acertou. A esposa do Patrick Mendes, meu professor. Estão aqui em Portugal e aproveitei para sugar um pouquinho da experiência dela. Patrícia, seja bem-vinda aqui em Portugal. Obrigada, Elon, pela oportunidade de estar aqui no seu canal. Boa. Então, Patrícia, eu tive essa ideia de fazer o podcast para a gente trazer pessoas relevantes no jiu-jitsu, que tem bastante experiência, para dividir não só com meus seguidores, mas com quem gosta do jiu-jitsu, né? Uhum. Então eu queria que você já se apresentasse lá para os nossos seguidores, falar quem é Patrícia Caiado, por que começou a fazer jiu-jitsu e como ela está atualmente no cenário do jiu-jitsu. Então, eu comecei a treinar jiu-jitsu com o Patrick, né? Mas uma curiosidade que a gente costuma sempre estar conversando, eu e ele, é que eu não queria saber de jiu-jitsu de jeito nenhum. Por quê? Porque o meu pai era faixa preta de jiu-jitsu. Ok. E ele morreu quando eu tinha 1 ano de idade. Então, eu não queria entrar em nada que lembrasse ou tivesse algo a ver com meu pai, porque era algo que eu não tinha trabalhado a minha vida inteira até eu conhecer o Patrick. Mas ele morreu de morte natural ou Foi um acidente de carro aos 33 anos de idade e ele era faixa preta de jiu-jitsu. Ok, não foi nada em relação à luta, uma briga, um assalto, ele foi reagir, não, né? Não, foi um acidente de carro. Mas mesmo assim você ficou traumatizado. Mexeu, porque eu não queria mexer em pontos que tivesse a ver com meu pai, que eu não tinha conhecido ele. Okay. E era algo que estava aqui fechado, e assim, quando eu era criança eu treinei jiu-jitsu, mas eu não queria, eu resolvi não ter nada, tipo, não mexer nessa parte da minha vida, entendeu? Entendi. E aí eu conheci o Patrick na faculdade, e é engraçado, porque o meu pai, ele treinou diretamente com o mestre Fada, e o Xandu também. E o Patrick, ele vem da linhagem do mestre Fada. Legal. O pai do Patrick, né, que é o nosso mestre de jiu-jitsu, ele treinou com o Guedes, que era aluno direto do Fada também. Mesma época, mais ou menos. E aí foi começando a vir esses pontos todos do jiu-jitsu na minha vida, porque eu me apaixonei pelo Patrick, que já era faixa preta de jiu-jitsu. Eu falei, não é possível, cara. Tem que ser. Tem que ser. Então eu falo muito assim, que Deus, mesmo que a gente não entenda as coisas, Deus prepara o cenário e tem que confiar. Sim, sim, sim. E como é que tá hoje, Patrícia? Então, você começou a fazer jiu-jitsu por conta do Patrick? Um amigo nosso, na verdade, né? Ele é até faixa preta do Patrick hoje em dia, o Rodrigo Clemente, tá em São Paulo também, dando aula de jiu-jitsu. Eu tava passando por uma fase complicada na minha vida, ele falou, vamos lá. Eu falei, não quero. Aí ele quase que me obrigou a eu ir lá. Aí quando eu fui, foi quando eu conheci o Patrick, foi na Universidade Gama Filho, lá no Rio de Janeiro, ele dava aula lá na faculdade. E aí a gente foi se aproximando e ele foi me mostrando o jiu-jitsu também de uma outra forma. E aí eu fui me apegando a ele. E ao esporte aí eu juntei novamente. O útil ao agradável. Legal. E como é que tá hoje a Patrícia no cenário do jiu-jitsu? Já tá com seu CT? Tem qual projeto envolvido? Então, né, eu tenho 2 filhos, o Gabriel e a Maria Helena. A Maria Helena tá com 3 aninhos de idade. Quando eu engravidei do Gabriel, que não foi algo planejado, apesar da gente amá-lo incondicionalmente, eu tava competindo tudo. Eu e o Patrick, a gente viajava tudo que a gente podia, né? Tava quase todo dia na faixa preta ou não, eu faixa engravidei colorida? Com 24 anos na faixa azul. Já competia? Competindo todos os campeonatos da CBJJ que podiam, a gente estava dentro. E eu já estava com 3 anos de faixa azul já pronta para ir para faixa roxa. Legal. E aí, assim, quando o Gabriel ele veio, eu senti uma necessidade além de só ser competidora. Foi quando o Patrick falou comigo, Patrícia, também surgiu uma oportunidade da gente abrir o nosso primeiro espaço, porque a gente dava aula dentro de uma academia normal. E aí parece que foi tudo caminhando para dar certo. Eu tive o Gabriel, eu parei de competir assim que eu tive o Gabriel, né, que é um tempo que a mulher precisa para se recuperar, se preparar novamente. E aí eu comecei com as turmas infantis. Ele falou, cara, vai que vai dar certo. Eu fiquei muito insegura no início. Falei, cara, não vai dar certo.
e ele acreditou desde o início. E aí hoje a gente está com a turma de competição infantil, né? Que ele fica responsável pelos adultos lá no nosso CT, Legal. no nosso centro de treinamento, e eu fico com o infantil. E a gente está conseguindo ter um resultado bem bacana. Eu consigo gerenciar outras turmas agora do infantil e focar mais na turma dos competidores, né? Que a gente abriu uma turma só de competidor infantil. E voltei a competir depois da Maria Helena. Graças a Deus, esse ano é um ano que tem vindo bastante desafios pra gente. A gente veio aqui para a Europa para lutar o Paris Open, poder estar com você também, e vamos lutar o Internacional na Espanha. Então, assim, além desse passo importante pra gente, tem outros vindo aí. E é isso, é um ano que eu não esperava que fosse vir tanta coisa legal também. Bom, então, para você que está caindo aqui de primeira vez no nosso canal, Marinheiro de Primeira Viagem, a gente está com esse projeto aqui de trazer informação sobre o jiu-jitsu. Então eu vou convidar várias personalidades influentes no jiu-jitsu, seja faixa preta, seja fotógrafo que trabalha registrando os eventos, seja psicólogos, fisioterapeutas, professores de educação física, qualquer pessoa relevante para o mundo do jiu-jitsu eu vou trazer aqui. E você que é meu amigo, meu seguidor, manda um direct aqui dizendo que eu vou acompanhar vocês, que eu vou seguir vocês. Nós fizemos o episódio anterior na Torre de Belém, com o professor Patrick Mendes. Hoje a gente está com a Patrícia Mendes aqui nesse marco do descobrimento e vamos conhecer Portugal juntamente aprendendo jiu-jitsu. Patrícia, o que eu tenho batido aqui muito nas pessoas que têm contato comigo é das outras formas de ganhar dinheiro, de viver de jiu-jitsu sem ser professor de jiu-jitsu, sem ser atleta de jiu-jitsu campeão. Porque eu acompanhei nessa minha trajetória, que é curta ainda, muitas pessoas se dedicando, né, abrindo mão de muitas coisas, que é importante isso. Para ser um campeão mundial, tem que se dedicar, tem que ser diferenciado. Mas eu vejo muitas pessoas só com esse objetivo, achando que vai ganhar dinheiro lá. E o processo é muito longo, né? E eu acredito que tem outros caminhos, como, por exemplo, eu sou muito voltado para o digital, como influencer, pode ganhar já dinheiro e também seguir paralelamente ao treinamento e ser campeão mundial, mas já monetizando aqui. O que você vê, quais as oportunidades para uma pessoa que quer fazer jiu-jitsu ganhar dinheiro e viver de jiu-jitsu? Então, vamos lá, uma pergunta um pouco complexa, mas a gente responde, né? Vamos embora. As pessoas, elas costumam, eu acho, isso muito na vida em geral, a seguir o tradicional, né? A gente nasce, parece que a gente não aprende a raciocinar, a gente aprende a reproduzir. Isso é uma coisa que o Patrick sempre falou para mim, pelo menos na minha área. Quando você aprende, quando você tem uma aula, você vai dar uma aula, por exemplo, vamos falar do professor. Ele aprende muito a reproduzir uma aula, mas ele não aprende a criar a aula, a ter a própria didática dele, ele faz curso, ele quer copiar. Sim. Mas como que ele faz aquilo se tornar realmente aprendizado e reproduzir de uma forma dele? E eu acho que isso são em todos os segmentos. O jiu-jitsu é para todos, isso é fato, já está comprovado. Hoje a gente vê crescendo muito os fotógrafos nos campeonatos, né? E eles criam as próprias empresas dele. Os podcasts cada vez estão sendo cada vez mais famosos. Entrevistas maravilhosas, onde às vezes as pessoas não têm oportunidade de acompanhar, de conhecer um pouco mais. Conhecer o histórico, né? Conhecer um pouco mais sobre aquela pessoa que ela admira. E às vezes ela admira até por não conhecer. Às vezes conhece e fala, pô, não é nada disso que eu pensava, né? Verdade. Então, assim, a gente tem um segmento pelo menos lá no CT, né? A gente faz um pouquinho de coisa. A gente trabalha com vestimentas, com roupa, né? Uniforme. Fábricas de kimono cada vez estão crescendo, cada vez tem mais. Então, assim, você sair um pouquinho da caixinha, abrir a mente e falar, pô, eu gosto do jiu-jitsu, não quero ser competidor, mas gosto de estar nessa área, o que eu vou fazer? É isso aí. Estudar, ter criatividade. Ter criatividade, cair dentro, estudar e não ter medo de arriscar, né? Porque as pessoas têm medo de errar, mas o erro faz parte do aprendizado. É verdade. Né? É errando que a gente aprende. É falhando que a gente vai progredir e aprender. Errar é permitido, pessoal. Você pode errar. É ruim você errar no mesmo erro. É isso aí. Repetir o mesmo erro, entendeu? Com o erro você vai crescer, não vai cometer mais aquele erro, vai pra frente, provavelmente vai errar de novo, mas se você mudar, não repetir os mesmos erros, né? Tá crescendo. É isso aí.
E agora você falou eu falei várias possibilidades de ganhar dinheiro, você falou do podcast. Sim. E aqui a gente criou um quadro, Ai, meu Deus. meio que seguindo aí o podcast do Fabrício Verdun, que tem um quadro lá, Cu de Cachorro, e o dos nossos. Cu de Cachorro, como o próprio nome diz, é uma coisa negativa, e o dos nossos é um cara positivo. O que tem, né? E aí a gente criou um quadro aqui, Isso Não É Jiu-Jitsu. This isn't BJJ, tá certo? O que para você não é jiu-jitsu, que você percebe aí que professor de jiu-jitsu está fazendo na sua academia ou em comportamento, o que você vê um praticante de jiu-jitsu ou uma escola de jiu-jitsu que não é jiu-jitsu? Então, o jiu-jitsu é meu estilo de vida, né? Okay. Eu vivo o jiu-jitsu. Então não adianta eu estar lá dentro do tatame e querer ser hipócrita, passar uma Patrícia que não existe, uma Patrícia perfeita, uma Patrícia que os pais vão adorar, os alunos vão falar, pô, que pessoa maneira, e aqui fora ser uma pessoa diferente em casa. Exatamente, ser uma péssima mãe para os meus filhos, ser uma péssima esposa, entendeu? Ser um péssimo ser humano, né? E a gente vê muito isso, vê as pessoas dentro do tatame, na mídia, querendo passar uma imagem, e a verdade é que, assim, claro, todo mundo tem erro, isso é fato. Só que você querer ser uma pessoa arrogante, ser uma pessoa que diminui os outros, o jiu-jitsu ele é inclusivo. Eu já tive contato com várias pessoas que eu já vi, várias pessoas diminuindo outros. Só que, assim, pessoas que, caraca, todo mundo, pô, que maneira essa pessoa, que sei que você conhece. É totalmente diferente. Não é bem assim, entendeu? É então, coerência, assim, né? Falta de coerência. Muitas pessoas querem passar uma imagem daquilo que não são, entendeu? Sim. Então, acho que a pessoa, ela quando ela realmente, como é que é a expressão, o que não é jiu-jitsu, né? O que não é jiu-jitsu. O que não é jiu-jitsu é aquela pessoa hipócrita que finge ser uma coisa e não é. Ok. Acho que é mais ou menos isso. Muito bom. Então, pessoal, é pra gente perceber que é importante, como o Patrick falou, quando você procurar uma academia, né, uma escola de jiu-jitsu, conhecer o histórico do professor. Eu falo muito isso. Eu vejo muita gente querendo dar o golpe do Estado, né? Falando assim, isso queima o nosso esporte. O nosso esporte é tão bonito, cada vez cresce, sabe? Tá crescendo cada vez mais. Tu vê desde os pequenininhos já tão profissionais, sabe? Tem luta de criança que parece luta de adulto, verdade seja dita. Então quando você vai colocar, seja seu filho ou você se inscrever numa escola, procura ver o histórico desse professor. Eu falo muito isso, até no meu Instagram ou lá no CT eu falo muito sobre isso. Procura ver o histórico do professor que você tá, procura ver qual é a equipe, procura ver os comentários. Isso é muito importante, porque assim, para os pais, o filho é o bem mais precioso que existe. É verdade. Então, assim, o jiu-jitsu é uma arte marcial. Então, se você não tiver com pessoas capacitadas para dar aquela aula, é um esporte que é lesivo, você pode se machucar. Então, você tem que estar com pessoas que você realmente confie em poder estar passando o esporte e a filosofia do esporte para o seu filho. Legal, legal. Então, pessoal, esse podcast eu digo que ainda está no forno ainda, a gente está formatando ele, criando um roteirozinho legal, mas o objetivo principal é trazer o maior número de profissionais envolvidos no jiu-jitsu, no Brasília Jiu-Jitsu, para trazer conteúdo relevante aqui para nossa audiência. Então, se você aí é meu amigo, se você tem algo que vai agregar algo novo, faz contato comigo no direct, que a gente vai fazer um contato, eu vou até você, porque esse podcast é itinerante. Então eu vou até você, primeiro pegar o conteúdo de jiu-jitsu que você pode agregar, e segundo, para você fazer aí uma de guia turístico, dizer qual é o ponto turístico da tua cidade, do teu sítio, tá ok? Então já está chegando para a reta final, Patrícia, eu queria que você deixasse aí um recado para as pessoas que querem fazer jiu-jitsu, principalmente para as mulheres também, porque muitas mulheres têm, até acho que é mais machismo do que as mulheres. Porque os homens, os maridos não querem deixar a esposa, que acham que é uma luta agarrada. O que você daria um recado para as mulheres em relação a querer fazer jiu-jitsu? Bom, eu acho que todo mundo deveria treinar jiu-jitsu, mas eu sou suspeita a falar, né? O jiu-jitsu, ele mudou a minha vida, ele me transformou mentalmente, fisicamente também, e assim, hoje em dia eu me sinto muito mais segura. Eu morria de medo, pânico de falar com as pessoas, e hoje em dia
Eu falo, Legal. claro que eu tenho vergonha. Isso é importante. Mas eu falo, eu consigo dar aula, eu consigo ir a outros lugares. Então, assim, ele passa uma segurança pra gente. E é importante, o que eu acho mais importante no jiu-jitsu, que a gente tem que aprender a lidar, é com a frustração. Boa. Porque quando a gente entra no tatame, não tá certo, independente seja no campeonato, seja na academia, não tá certo você ganhar ou perder, né? Tudo pode acontecer. Então, assim, o jiu-jitsu ele te bota o tempo inteiro no seu lugar. E você aprender a lidar com essa frustração e não desistir é a parte assim, que mais me transforma como ser humano. Muito bom, muito bom. É isso aí, na vida a gente está sempre nos altos e baixos, né? É. Como ela falou, o jiu-jitsu nos mostra isso diariamente. E eu sempre falo para meus alunos lá, né, na posição de puxada para a guarda, né? Por mais que a gente esteja por baixo, a gente ainda está na situação de controle. Sim. Então, faz com que a gente, quando está com um tipo de problema também, a gente passe por ele com mais tranquilidade. É. A gente já está acostumado com pressão. Sim. Né? É isso, pessoal. Eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, compartilhar essa ideia, tá bom? Compartilha com um amigo que gosta de jiu-jitsu. Se inscreva no canal para receber os próximos episódios. E a gente vai terminar com a Patrícia deixando aí os seus contatos lá do CT, como é que as pessoas... A gente está em Portugal, mas com certeza o pessoal do Brasil vai assistir. Bom, gente, lá no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, no bairro de Vila Valqueire, tem o centro de treinamento Patrick Mendes, né? Na Rua das Margaridas, número 462. A gente é uma filial da equipe Double Five, né? A gente segue o Mestre Tatu. Então, assim, visitem a gente. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. A gente faz um trabalho bem bacana. Então é isso, Patrícia. Obrigado pela presença aqui, por aceitar o nosso convite. Vamos ver quem vai ser o próximo convidado e qual sítio eu estarei no próximo episódio. Obrigado, forte abraço. Ossa. Aí já foi. Ficou bom. Ficou melhor do que o Patrick, cara. Fala isso pra ele. Cadê o microfone? Ah, tá aqui. Melhor do que ele, pô.